Bom dia a todos. Queria agradecer muitíssimo o convite que me foi formulado para participar desse evento, 11º Seminário de Direito Militar, e aproveito para saudar o ministro José Coelho Ferreira, que é o coordenador do Centro de Estudos e organizador, e quem planejou eventualmente esse evento. Também saudar o amigo almirante de esquadra Álvaro Luiz Pinto, agradecer pelas palavras e também pelo convite, e a todas as autoridades presentes, todas as pessoas que estão presentes nesse auditório. Me foi colocado um tema que me é caro, porque diz respeito ao trabalho que venho exercendo ao longo de 22 anos no Tribunal de Contas da União, que alude ao processo no Tribunal de Contas da União e à responsabilização dos gestores. Então, esse é um tema interessante para mim, porque eu sou, na verdade, um testemunha ocular da história. Eu entrei no tribunal como auditor de controle externo, naquela época na lista de finanças e controle externo. Depois, alcei voos e ocupei o cargo de ministro substituto em 1998. Em 2001, passei a ministro titular. E eu pude observar a evolução do próprio Tribunal de Contas da União, a evolução tanto no aspecto processual quanto no aspecto substancial. E eu digo que hoje a Corte de Contas ela se apresenta de uma forma totalmente diversa daquela que eu tive a oportunidade de conhecer quando entrei em 1991, alguns anos depois da Constituição de 88. E eu digo que o grande mote, a grande causa dessa transformação, e é uma transformação positiva do nosso processo, vocês vão ver no pouco tempo que tenho, é um processo interessante, administrativo, com características peculiares que o tornam, em alguma medida, mais eficiente que o jurisdicional. Em alguns casos, nós não nos atemos a questões processuais tais como o processo jurisdicional. Em regra, no Tribunal de Contas da União, nós adentramos o mérito da lide, do conflito, e decidimos substancialmente e usamos não só conhecimentos jurídicos, mas conhecimentos de diversas áreas, já que tratamos de obras, de serviços bancários, de setor do petróleo. Nós controlamos a administração pública brasileira e, portanto, temos que ter servidores, auditores com conhecimento nessas diversas áreas. Mas também no aspecto processual, o nosso procedimento ele tende a ser, pelas suas características, mais rápido que o jurisdicional. Ele tem características também que o tornam menos formal. Podemos, a figura da preclusão, da perda da oportunidade processual é sempre relativizada no âmbito do nosso processo administrativo. Essa é uma característica de todos os processos administrativos, mas, em particular, no processo do TCU, isso é uma marca. E portanto, nós buscamos realmente a verdade material, buscamos não nos ater apenas à verdade dos autos. O tribunal pode agir de ofício no processo, realizando diligências, inspeções, auditorias, para buscar fazer prova e atingir o que é realmente a verdade do mundo real. Isso dá ao nosso processo características interessantes. Mas foi a Constituição de 88 que alterou o estado de coisas. Eu diria que não existe nenhuma Constituição num Estado moderno, ocidental, contemporâneo, que chegue aos pés da nossa Constituição em termos de competências delegadas ao sistema de controle externo. Quando nós comparecemos a seminários internacionais de controle externo, onde entidades fiscalizadoras superiores de todo o mundo se encontram, há uma certa perplexidade por parte dos outros países acerca das nossas competências. Quando nós dissemos, olha, nós podemos aplicar sanções aos gestores, nós podemos cautelarmente paralisar uma licitação, nós podemos assinar prazo para que o órgão desconstitua, rescinda um contrato. Isso é surpreendente para a maioria dos países que têm sistemas de controle externo diferenciados. Em regra,
sistemas com muito menos competências ou competências muito menos substanciais do que as nossas. Isso se deve, talvez, ao oxigênio da Constituição de 88, ao ambiente reinante, ao fato de que o constituinte originário quis realmente permitir um controle administrativo, financeiro, orçamentário, operacional, patrimonial, importante, com verticalidade, dotado de eficiência, eficácia, e, portanto, ele foi realmente pródigo em outorgar ao Tribunal de Contas da União competências importantíssimas, tais como aquelas que se apresentam no artigo 71 da Constituição. Mas para que os senhores possam entender um pouco do que é o tribunal, de como nós processualizamos as nossas competências e como os gestores respondem perante a Corte de Contas, eu dividi a palestra em 5 partes. Na primeira falaremos sobre a natureza jurídica do Tribunal de Contas, da figura Tribunal de Contas, de onde ele nasce, por que ele tem essas características, pertence ao Poder Legislativo, esse formato parajudicial, ou seja, esse aspecto judicialiforme. O tribunal é quase um tribunal do Poder Judiciário, tem a forma de tribunal do Poder Judiciário, mas pertence ao Poder Legislativo. Como isso nasceu, por que isso? Depois vamos falar das formas de controle exercidas pelo Tribunal de Contas. O tribunal exerce pelo menos 3 grandes tipos de controle diferenciados, que às vezes não é percebido pela população e às vezes nem mesmo pelo jurisdicionado do tribunal. Depois vamos falar das espécies de processos e julgamentos no Tribunal de Contas da União. Há pelo menos 4 grandes categorias processuais no âmbito do tribunal. Quais são elas? Vamos falar também, rapidamente, da processualística do tribunal, do encadeamento dos atos processuais, como se dá a participação do Ministério Público, das unidades técnicas que instruem os processos. Vamos ver que o processo do tribunal é um dos processos mais democráticos existentes, porque podem, antes de chegar ao relator, podem atuar no processo as partes, os interessados, os responsáveis, a unidade técnica, o Ministério Público. No âmbito da unidade técnica, pode falar o auditor, o seu superior, o diretor e o secretário, cada um com a sua opinião, e eles conversam entre si, muitas vezes chegam a uma síntese única, mas nada impede que cada um tenha uma posição diferente. Então, quando o processo chega ao relator, o processo já sofreu uma interação dialética muito densa, e isso facilita ou complica a vida do relator, né? Porque às vezes não é fácil optar por uma dentre 5 hipóteses, e isso não é raro, ocorre no tribunal, e todas as 5, como só acontecer no direito, parecem razoáveis, né? E cabe ao julgador decidir, baseado na regra do non liquia, nós temos que decidir também no âmbito administrativo. Depois vamos falar um pouco dos números do Tribunal de Contas, muito rapidamente falar, para que vocês percebam o número de processos, o número de acordos, o volume de recursos envolvidos, quantos as condenações em débito atingem, que montante, as multas. E depois a responsabilidade perante o TCU, e devo comentar também alguma coisa sobre a lei da ficha limpa, porque ela tem, sem dúvida, uma conexão direta com a atuação do Tribunal de Contas, dos tribunais de contas como um todo. Bem, comecemos então pela natureza jurídica do Tribunal de Contas. A figura Tribunal de Contas, ela é derivada historicamente do mundo latino, da experiência francesa, portuguesa, espanhola. Ainda nesses países há tribunais de contas e nesses países, em particular, os tribunais de contas, eles têm, em alguma medida, competências de fundo jurisdicional. Nesses países latinos, surgiu a ideia de contencioso administrativo, que é um processo administrativo que, ao final, permite ao órgão colegiado, que não pertence ao Poder Judiciário, fazer coisa julgada, dizer o direito em caráter definitivo. Isso nasceu da Revolução Francesa, de uma visão de Napoleão, um certo receio que ele tinha do Poder Judiciário,
onde os juízes eram escolhidos pelos reis. Então, ele quis criar novas cortes administrativas, o Conselho de Estado, o Tribunal de Contas, para decidir lides que diziam respeito aos interesses do Estado. Então, isso até hoje ocorre no âmbito em alguns países latinos, há essas cortes que não pertencem ao Poder Judiciário, que praticam contencioso administrativo e que fazem coisa julgada. O Brasil, por certo, importou em alguma medida esse modelo. Nós temos um modelo Tribunal de Contas, mas é óbvio que no Brasil essa visão do contencioso administrativo foi relativizada, foi mitigada e, por certo, o Tribunal de Contas, um tribunal administrativo, o Tribunal de Contas da União e os tribunais de contas de Estado, dos municípios, são 33 tribunais de contas no Brasil, eles não fazem coisa julgada. Aqui predominou a visão norte-americana, anglo-saxã, do monopólio do Poder Judiciário. No Brasil só faz coisa julgada o Poder Judiciário. As decisões do TCU são, obviamente, contrastáveis no âmbito do Poder Judiciário. O mandado de segurança contra a decisão do TCU tem por foro o Supremo Tribunal Federal e não há dúvida que o Supremo Tribunal Federal pode alterar as decisões do Tribunal de Contas da União e, de forma similar, no âmbito dos estados, isso também ocorre. Então, no Brasil, o nosso modelo de Tribunal de Contas é um modelo que relativizou, que mitigou essa visão dos tribunais de contas do mundo latino. Existem, na verdade, 9 modelos de entidades de fiscalização superior no mundo, catalogados, mas óbvio que isso não interessa a nós, para essa palestra. Além dos tribunais de contas, se destaca no mundo a figura da Controladoria Geral, a figura da Auditoria Geral, como uma entidade fiscalizadora superior. Esse é o modelo anglo-saxão adotado nos Estados Unidos, na Inglaterra, o NAU, o GAL, Austrália, e muitos outros países. E, na verdade, esse modelo vem ganhando terreno e vem ocupando uma importante porção no âmbito dos estados modernos. As auditorias e controladorias, elas se distinguem dos tribunais de contas por alguns aspectos. O principal deriva do fato de que elas não podem aplicar sanções, em regra não têm poderes, competências para sancionar e nem têm poderes para agir de forma corretiva, de forma cogente, coercitiva. Diferentemente do TCU, por exemplo, que pode assinar prazo para que uma licitação seja suspensa, em regra, as auditorias e controladorias gerais do mundo anglo-saxão não podem fazê-lo. Elas comunicam as irregularidades a determinados órgãos e esses órgãos, sim, tomam a si a tarefa de buscar judicialmente ou administrativamente a paralisação dos atos administrativos irregulares ou a punição dos agentes. E essas controladorias e auditorias gerais, elas têm uma tarefa precípua, que é fazer uma análise da gestão pública, sobre o prisma da eficiência, da eficácia, da efetividade. Então, muito mais do que a preocupação com a legalidade dos atos administrativos praticados, a adesão dos atos a parâmetros legais, a Constituição, as leis, a regulamentos, eles buscam medir a eficácia, a eficiência dos resultados da ação administrativa e expedem recomendações para que haja uma melhoria, uma otimização das políticas públicas. Ou seja, assim como no mundo privado, se você tem uma empresa, você pode fazer 2 tipos de auditoria, ou seja, uma auditoria contábil, legal, saber se a tua empresa está pagando os impostos em dia, e também fazer uma auditoria para melhorar a eficiência da empresa. Você quer gerar mais lucro? Há essas 2 formas de controle, uma preocupada com a gestão pública e outra preocupada com a legalidade dos atos praticados pelo poder público. As auditorias gerais e controladorias se preocupam com a gestão. Os tribunais de contas, no passado, principalmente, se preocupavam com a legalidade dos atos administrativos. Mas o que fez o Constituinte de 88? Ele, de uma forma interessante, ele conjugou, ele criou uma simbiose, um amálgama entre o modelo de controladoria geral e o modelo de Tribunal de Contas latino original. E deu aos tribunais de contas do Brasil tantas competências de verificar legalidade dos atos administrativos, como também
de realizar auditorias operacionais, auditorias de gestão, com preocupações mais vinculadas à economicidade, à eficiência, à eficácia e à efetividade da gestão. Então, hoje, o Tribunal de Contas da União ele tem uma característica dúplice, né? Eu fui à França conhecer o Tribunal de Contas francês e, basicamente, falávamos a mesma língua, Ministério Público, processo, termos judiciais. E, quando eu fui ao GAO, ao NAU, também tínhamos uma linguagem comum, porque falávamos a linguagem das auditorias operacionais, da eficiência das políticas públicas. Bem, no fundo, o tribunal fez uma migração muito interessante, pós-88, de uma visão estritamente legal para uma visão também legalista. O tribunal não abandonou essas competências tradicionais, mas começou a tratar da questão da eficiência das políticas públicas. Há uma diferença fundamental quando o tribunal opera no plano da legalidade e no plano da gestão pública. No plano da legalidade, a Constituição nos dá poderes extraordinários. Então, nós podemos aplicar sanções aos gestores que eventualmente cometam ilegalidades. Claro, caracterizada a culpa, a gente vai ver isso, não há uma visão objetiva, mecanicista no âmbito do tribunal. A culpa é importante. Então, não existe a ideia de que errou, se desviou da lei, se desviou da jurisprudência do tribunal, haverá punição. Não, a culpa é importante, a verificação da negligência, da imprudência, da imperícia, do dolo. Nós vamos ver como isso é tratado no tribunal, mas o tribunal continua, no plano da legalidade, aplicando sanções. As sanções podem ser o julgamento pela irregularidade das contas. A condenação em débito não é propriamente uma sanção, é uma reparação de um dano causado ao erário, então tem uma natureza de indenização, mas pode ser aplicada uma multa associada exatamente no valor do débito. A multa é uma sanção, estritíssimo senso. Pode haver a inabilitação do responsável para ocupar cargo em comissão, função de confiança, por um período de 5 a 8 anos. Podemos, não havendo débito, aplicar multa de até R$44 mil aos gestores públicos. Podemos adotar medidas cautelares, como a indisponibilidade dos bens, como afastamento do responsável e temos um poder geral de cautela que nos dá poderes muito, muito importantes. Então, no plano da legalidade, o Constituinte foi pródigo em nos dotar de competências extraordinárias, que assustam a mesmo componente do Poder Judiciário, né? Eu chego a dizer que o ministro do TCU, não é para espalhar, né, tem um poder um pouquinho superior ao ministro do Poder Judiciário, porque os senhores devem ser provocados. O Poder Judiciário é um poder inerte que só atua provocado. O TCU, ele opera o controle externo e o controle externo ele atua provocado ou de ofício. Então, nada impede, isso ocorre que um ministro, de uma leitura de um jornal, determine ele mesmo a realização de uma inspeção. A inspeção é realizada e verifica-se indícios de irregularidade numa licitação e ele, de ofício, monocraticamente, adota uma medida cautelar paralisando a licitação. Claro, justificadamente, motivadamente, depois submete ao referendo do plenário. Mas, vejam, isso é impossível no âmbito do Poder Judiciário. Sempre terá que haver a provocação para que possa haver a ação jurisdicional na sua plenitude. Vejam, então, que o controle externo tem essa característica que é peculiar e, às vezes, e por isso eu sempre digo aos nossos pares, e nós temos que ser muito ponderados, prudentes com esse poder que nos é dado. Se algum dia, se houver uma percepção de que o controle externo não é eficiente, nós jamais poderemos dizer, honestamente, que é por falta de competência. Porque as competências existem, estão colocadas. Existem 1000 causas e concausas que que evitam que tenhamos a plenitude da eficiência do controle externo, mas jamais falta de competências. Bem, a ideia de Tribunal de Contas nasceu há muitos anos. Na verdade, a ideia de que se deve controlar as finanças públicas, deve haver um órgão que controla as finanças públicas, já nasceu há milênios. E eu digo que a forma mais parecida com o que temos hoje nos Estados modernos
talvez tenha nascido na Inglaterra, quando aquele colegiado de barões feudais, a primeira ideia de parlamento, nasce para controlar a aplicação dos recursos pelo rei. O rei convoca os financiadores da coroa, né, para deliberarem acerca de impostos, para deliberar acerca do financiamento de guerras. E na Inglaterra surge essa característica de equiparação entre o parlamento e o rei, ou seja, nunca houve na Inglaterra a monarquia absoluta, porque esse colegiado de barões feudais, os primórdios do parlamento, sempre tiveram uma importância importante para frear, controlar o poder real. Bem, esse colegiado de barões feudais, depois denominado parlamento, surge como instância fiscalizadora dos gastos públicos. Isso, até hoje, nós percebemos isso. Da Constituição brasileira, assim como quase todas as constituições, outorgam ao parlamento não sua missão de elaborar leis abstratas, genéricas, que valem para todos, erga omnes, mas principalmente de fiscalizar as contas do governo. E o parlamento brasileiro tem essa competência, o controle externo é titularizado pelo parlamento brasileiro, assim é dito na Constituição da República Federativa do Brasil. E esse controle externo é um controle, diz a Constituição, financeiro, orçamentário, operacional, patrimonial, contábil. Mas o que aconteceu ao longo do tempo? Foi visto que esse parlamento, depois composto por partidos, parlamentares, ele talvez não fosse o foro adequado para o julgamento isento das contas públicas. O colorido político partidário, a retórica, né, tonitruante do parlamento, né, impede que haja um julgamento isento do gestor público das despesas públicas. O colorido político partidário predomina no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Então, um gestor da oposição estaria em maus lençóis se tivesse que ter as suas contas julgadas por uma comissão do parlamento composta predominantemente por parlamentares da situação, do governo. E a recíproca é totalmente verdadeira. Por isso, foi concebido, isso em todo o mundo, a ideia de que talvez deva haver um foro paralelo ao parlamento para o julgamento isento das contas públicas. E esses órgãos foram criados nas diversas constituições do ponto de vista evolutivo. O mundo anglo-saxão evoluiu para as controladorias gerais, para as auditorias gerais, e o mundo latino evoluiu para os tribunais de contas. Então, os tribunais de contas nasceram próximos ao poder legislativo, nasceram ao lado do poder legislativo para exercer essa função titularizada pelo poder legislativo, o controle financeiro, orçamentário, patrimonial das despesas públicas. Hoje, olhando as competências do Tribunal de Contas da União, é difícil dizer que o tribunal pertence, estritíssimo senso, ao poder legislativo. Ou seja, apesar dos termos constitucionais que pode levar a algum tipo de mal entendimento, porque é dito que o controle externo é titularizado pelo parlamento e exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Então, algumas pessoas podem achar que o tribunal é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, o que significaria uma subordinação hierárquica, né, entre parlamento, Câmara, Senado e o TCU. Mas, no fundo, olhando a densidade, o substrato das competências do artigo 71 e toda a jurisprudência do Supremo, a percepção é de que o tribunal é um órgão autônomo, independente, que exerce com exclusividade suas competências. O que há entre parlamento e TCU é uma interdependência funcional, que se dá no limite das competências constitucionais. Então, vejam, cabe ao tribunal realizar inspeções, auditorias, contábeis, financeiras, etc. Pode o parlamento usurpar ou exercer essas competências do Tribunal de Contas da União? Disse o Supremo que não. Se o parlamento quiser que uma relatoria, uma auditoria seja realizada, ele pode solicitar ao tribunal, está na Constituição, a realização da auditoria, mas quem realiza é o tribunal e não o parlamento. Julgar contas. As contas são julgadas pelo tribunal. Só as contas do presidente da República são julgadas pelo Congresso Nacional, é uma exceção constitucional. Pode o Congresso tomar a si, avocar a competência para julgar contas? O Supremo
afirma peremptoriamente que não. Então, há ministros do Supremo Tribunal Federal, como o ministro Carlos Aires Brito, que chega a dizer, estava aqui procurando a expressão as palavras do ministro Carlos Aires Brito, que são excepcionais, deixa eu ver se eu consigo localizar, e ele foi um ministro, hoje aposentado, mas que trabalhou no âmbito do Tribunal de Contas, no sistema, ele foi procurador-geral do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e, ao analisar um dos processos que envolviam o Tribunal de Contas, ele diz, Lei de Murphy, né? Ele diz claramente, eu vou depois encontrar, mas diz que o tribunal é um órgão independente que não guarda nenhuma vinculação de cunho hierárquico com o Congresso Nacional e que exerce com autonomia as suas independências judicantes ou judicantes administrativas, de julgamento administrativo, de realização de auditorias, de punição e de atuação corretiva, determinando alterações no âmbito da administração pública. Bem, esse modelo de Tribunal de Contas, que atua ao lado do Parlamento, ele é praticamente universal. Eu praticamente não conheço nenhum país que não tenha um órgão desse tipo que atue vinculado ao Parlamento. É óbvio que em determinados modelos, no Oriente, na Ásia, onde a arquitetura institucional é diferenciada, você tem algumas exceções, mas no mundo ocidental contemporâneo eu digo que é universal esse modelo. Muito bem, quais são os controles, então, que o Tribunal de Contas exerce, as formas de controle? Vamos à segunda parte da nossa palestra. Eu acho que há 3 tipos de controle que já foram, de certa forma, mencionados aqui na palestra, mas que convém didaticamente colocá-los. O primeiro é o controle subjetivo ou punitivo, o segundo é o controle objetivo ou corretivo, e o terceiro é o controle operacional, controle de gestão. Então, vejam, o primeiro tipo de controle é o subjetivo ou punitivo. Realmente, diz a Constituição, artigo 71, compete ao tribunal aplicar sanções aos gestores públicos e aos terceiros que interagem com a administração pública. Então, esse alcance punitivo do tribunal, ele atinge não só gestores públicos, aqueles que lidam por dever derivado da lei, devem gerir recursos públicos, também atinge empresas, interessados, particulares que atuam como se pertencessem ao Estado. Há determinados casos que a lei delega a particulares competências tipicamente administrativas. E, nesse caso, se os particulares manusearem recursos públicos, eles respondem perante o tribunal. Respondem perante o Tribunal de Contas da União não só os gestores públicos federais, aqueles que manuseiam recursos públicos federais, da Lei Orçamentária Federal, como também gestores estaduais, municipais, que recebam recursos federais por meio de convênios, por meio de contratos de repasse ou outros instrumentos de delegação, de descentralização de recursos federais. A nossa federação é uma federação que depende muitíssimo, diversos entes da federação dependem financeiramente do ente central da União, então há mecanismos de descentralização e eles são importantíssimos para a operação da nossa federação. Então, a jurisdição do Tribunal de Contas da União alcança qualquer ente que manuseie o recurso público federal. E atinge o setor privado. Há inúmeros convênios, termos de cooperação que são firmados entre a União, seus órgãos e as entidades privadas. Se as entidades privadas manusearem recursos públicos, elas devem prestar contas da utilização desses recursos e são submetidas à jurisdição do Tribunal de Contas. Então, todos esses gestores, todos que manuseiam recursos públicos, as empresas que são contratadas pelo Estado, as entidades convenientes que firmam convênios com a União, se submetem à nossa jurisdição e podem ser punidas. É claro que o processo
que leva à punição é um processo, tal como reza a Constituição, informado pelo devido processo legal, contraditório, ampla defesa. Assim reza o artigo 5º e assim é feito. Ninguém é punido pelo tribunal, óbvio, sem que tenha oportunidade de defesa, que tenha oportunidade de falar nos autos antes da decisão, de ter as suas alegações consideradas na decisão final do tribunal. Ou seja, nós damos a maior, iluminamos no maior grau possível a ideia de contraditório e ampla defesa. Isso é, em síntese, o controle punitivo, o controle subjetivo exercido pelo tribunal. Mas há um controle que hoje ganha preeminência, ganha projeção, e mesmo para o tribunal é um controle que consideramos o mais importante, que é o controle corretivo, o controle chamado objetivo. Nesse caso, o tribunal não está interessado em punir quem quer que seja, está interessado em corrigir eventuais ilícitos que sejam perpetrados no mundo real. Então, se há uma licitação, se essa licitação contém vícios, contém falhas, ilegalidades e a anulação se impõe, o tribunal pode, a Constituição assim determina, assinar prazo para que o órgão anule a licitação. Essa é uma determinação do tribunal cogente e coercitiva. Se não for obedecido, diz a nossa lei orgânica, o gestor que não obedece à ordem do tribunal se submete à multa, à sanção de inabilitação para ocupar cargo em comissão, etc. E vejam, e se o tribunal não for obedecido, além da sanção aplicada ao gestor que não obedece o tribunal, o tribunal traz a si, diz a Constituição, a competência para sustar o ato impugnado. Então, se o INSS não anula a licitação nos 15 dias concedidos pelo tribunal, o tribunal, além de sancionar quem não obedeceu à ordem, ele susta a licitação do próprio INSS. Tudo colocado no texto constitucional. Eu convido vocês, artigo 71, incisos 9, 10, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Muito bem, no plano corretivo, surge também como um tipo de atuação do tribunal a expedição de medidas cautelares. Ou seja, a lei orgânica do tribunal, a lei de 93, um pouco depois do texto constitucional de 88, ela permitia ao tribunal a expedição de duas grandes medidas cautelares: afastamento do responsável, se ele estivesse obstruindo a realização de auditorias, e a declaração de indisponibilidade de bens. O tribunal pode decretar a indisponibilidade de bens de responsável para garantir uma execução futura de um débito que foi aplicado, reconhecido pelo tribunal. O regimento interno criou, no artigo 276, uma regra que permite ao tribunal manusear um poder geral de cautela que é normalmente outorgado à administração pública. Ou seja, o tribunal pode agora, de acordo com esse artigo 276, expedir medidas cautelares para evitar lesão ao erário quando estiverem presentes o fumus boniuris e o periculo in mora. Ou seja, quando o tribunal perceber que a deliberação no mérito ela pode prejudicar a rigidez do bem jurídico que está em jogo, ele pode, para garantir o bem jurídico em jogo, e geralmente é garantir a aplicação correta dos dinheiros públicos, pode expedir medida cautelar, principalmente sustando procedimentos, licitações, convênios, pagamentos e, eventualmente, até contratos em curso, pagamentos em contratos em curso. É óbvio que a medida cautelar, ela, em regra, é precedida da oitiva da parte, mas diz o próprio artigo 276 do nosso regimento interno que ela pode ser expedida inaudita altera par, ou seja, mesmo sem a oitiva da parte, mesmo sem a oitiva do responsável, da empresa, né, que estão interessados naquela licitação, naquele contrato. Bem, havia uma dúvida muito grande acerca da constitucionalidade do artigo 276 desse regimento interno. Afinal, a lei orgânica do tribunal não conferiu ao tribunal esse poder geral de cautela. Bem, há decisões, muitas decisões do Supremo, o leading case é da ministra Ellen Grace, que atestam a constitucionalidade do artigo 276 do regimento interno do TCU. O Supremo reconhece
esse poder geral de cautela, não do regimento interno, mas sim da própria Constituição, a partir da teoria dos poderes implícitos, né? Ou seja, de que, na verdade, como foi conferida ao tribunal a possibilidade dele expedir, assinar prazo para determinar a correção dos atos administrativos, quem pode fazer, quem pode o mais, pode o menos, diz o Supremo Tribunal Federal, que pela teoria dos poderes implícitos, esse poder geral de cautela é conferido ao tribunal pela própria Constituição. Pela teoria dos poderes implícitos, é entendido que quem pede os fins tem que fornecer os meios, e, portanto, os meios estão implicitamente concedidos ao tribunal. Bem, o tribunal manuseou essas medidas cautelares, no primeiro momento, quase que aprendendo a usar as medidas cautelares, não tínhamos nenhuma experiência, e eu acho que hoje, e eventualmente nós ultrapassamos um pouco o limite da razoabilidade na expedição de medidas cautelares, porque fomos aprendendo, porque depois de um certo excesso, hoje verificamos não só o perículo in mora, mas também o perículo in mora reverso, né? Ou seja, paralisar uma licitação implica sempre um dano, um prejuízo ao interesse público, né? Você está assustando um fornecimento de bens, remédios, medicamentos, você está assustando serviços, a prestação de serviços e paralisando obras. Em síntese, o tribunal, ele aprendeu ao longo do tempo a racionalizar a expedição de medidas cautelares. As nossas unidades técnicas também, que num primeiro momento recomendavam, sugeriam aos relatores a expedição de múltiplas medidas cautelares, hoje são bastante mais criteriosas para analisar todos os bens jurídicos em jogo, em cotejo, e para chegar à melhor solução possível. Bem, esse é o controle corretivo, o controle por meio do qual o tribunal muda a realidade, não se preocupa com a punição, mas sim com a realidade, em tirar do mundo jurídico atos administrativos, procedimentos e contratos que tenham vícios graves, que sejam, portanto, destinatários da anulação, da invalidação desses mesmos atos. E a terceira forma de controle é o controle operacional de gestão, aquele que é típico das controladorias e auditorias, por meio dos quais o tribunal não está preocupado com legalidade, sim com a otimização, com a melhoria dos resultados oferecidos pelo Estado. E aqui eu quero revelar a vocês um traço do tribunal que se desenvolveu muitíssimo. Esse tipo de auditoria operacional, ele é quase uma auditoria de 4 mãos. Ou seja, ele só tem alguma eficácia, só faz surtir efeitos, só pode surtir efeitos se houver a colaboração do controlado. Porque a Constituição não dá ao tribunal, nesse tipo de controle, poderes cogentes, poderes coercitivos. O tribunal só tem poder para determinar quando encontra ilegalidade. Como esse tipo de auditoria não é uma auditoria em que nós buscamos ilegalidades, e sim a melhoria da gestão, opções discricionárias melhores, que otimizem os resultados, nós não podemos determinar, impor, punir. Em síntese, juridicamente, nós não podemos fazer nada, senão recomendar, sugerir. E se não houver, se nós não pudermos seduzir o administrado a seguir as nossas recomendações, esse tipo de controle será totalmente ineficaz. Por isso, a técnica da auditoria operacional pressupõe, sem dúvida, uma colaboração do auditado. Todo o planejamento de auditoria é submetido a esse auditado, que dá sugestões, que na verdade, responde a questionários e que, na verdade, se sente, esse é o objetivo, copartícipe do processo de auditoria. E os resultados hoje são muito interessantes. A gente tem um número que é aproximado das nossas recomendações em auditorias operacionais, 70% são seguidas pelos auditados. Esse é um número impressionante, rivaliza com o que se tem no mundo anglo-saxão, nas controladorias. E reparem, 10% das nossas recomendações, nós depois percebemos que elas eram absolutamente dispensáveis, ou estavam ivadas de erro.
e 20% não são obedecidas. Então, vejam que é um número que impressiona, porque não há nada que o tribunal possa fazer para impedir que algum gestor possa se negar a seguir uma recomendação do tribunal. Então, se nós temos esse nível de aceitação em termos de recomendação, é porque os nossos trabalhos são bem feitos, eles se justificam do ponto de vista da verdade, do ponto de vista científico. Há uma percepção de que o tribunal é um parceiro da própria administração pública. Para isso, nós tivemos que nos aproximar da administração pública. Então, um movimento de aproximação do tribunal para a junta à administração pública é uma característica das últimas gestões dos presidentes do tribunal. E o movimento recíproco também é verdadeiro. De alguma forma, o governo também tem aprendido que o tribunal é, em grande medida, um parceiro e um ente que pode colaborar muitíssimo para a melhoria da gestão pública. Então, há diversos trabalhos interessantes, como na área de oncologia da saúde, de mamografia, na área do pagamento de benefícios continuados pela Previdência Social, no projeto de proteção a testemunhas. Eu poderia citar centenas de trabalhos de auditorias operacionais que levaram a alterações de rumo nas políticas públicas e que por meio de indicadores, é possível perceber a melhoria dos resultados dessas políticas para o cidadão destinatário final da ação do Estado. Em síntese, o tribunal atua de forma punitiva, de forma corretiva e exercendo um controle de gestão, tal como me referi. Passemos, então, à terceira parte da nossa palestra. Quais são os processos que existem no âmbito do Tribunal de Contas da União? Bem, há uma série de processos, mas há uma classificação que cria 4 categorias, 3 categorias realmente importantes e uma residual que engloba o restante dos processos. Então, nós temos os processos de contas, os processos de fiscalização, os processos de pessoal e a 4ª categoria genérica, residual, que engloba todos os outros processos, que tem uma natureza específica. O grande processo do tribunal é o julgamento das contas, são as contas. Isso, na verdade, o nome do tribunal nasce dessa ideia de que esse é um tribunal que julga administrativamente contas. É preciso entender o que são contas. Na verdade, a Constituição se refere a 2 tipos de contas. Existem as contas dos administradores, que exercem atividade de gestão de recursos públicos, que manuseiam recursos públicos orçamentários, e existem as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Então, senhores, eu estou, na verdade, lendo o artigo 71, inciso 2º. Existem, na verdade, as contas ordinárias e as contas especiais. As contas ordinárias são as contas dos administradores, e vejam, não existem contas de órgão, não existem contas do Superior Tribunal Militar, não existem as contas do Senado Federal. As contas são prerrogativa dos gestores. O Banco do Brasil não tem contas. As contas do presidente do Banco do Brasil, as contas dos diretores do Banco do Brasil, as contas do secretário administrativo do Superior Tribunal Militar. Vejam que um pode ter contas julgadas irregulares, o outro pode ter contas julgadas regulares com ressalva, o outro pode ter contas julgadas com regularidade plena. Então, é um erro formal dizer que as contas do STM foram julgadas regulares. Bem, se todos os gestores do STM tiverem suas contas julgadas regulares, bem, para simplificar, podemos dizer que o STM teve suas contas julgadas regulares, mas isso é uma simplificação do que realmente ocorre. Vejam, e nas contas nós analisamos os atos administrativos de gestão financeira, orçamentária, contábil, patrimonial e, eventualmente, operacional. São esses os atos que são submetidos ao crivo do tribunal. E qual o padrão que utilizamos para verificar se esses atos foram praticados em conformidade com a lei? Diz a Constituição, os parâmetros são legalidade, legitimidade e economicidade.
Então, nós comparamos esses atos com esses 3 parâmetros. Se os atos foram praticados de acordo com a lei, se foram legítimos, que é mais do que legal, ou seja, não é uma questão só de adesão a regulamentos, às leis, à Constituição. Se os atos foram praticados visando o interesse público, buscando a melhoria da gestão, diz-se que eles são legítimos. E se eles foram econômicos, ou seja, se os recursos foram utilizados com prudência, razoabilidade, eles também atenderam ao princípio da economicidade. Se esses atos atenderam a esses critérios, as contas são julgadas regulares. Se há alguma falha de natureza formal, regulares com ressalva, o tribunal faz determinações corretivas. E se há alguma falha mais importante, é óbvio que eu não vou entrar em detalhes, mas as contas são julgadas irregulares, e aí, em regra, há uma punição aos gestores ou ao gestor que tem suas contas julgadas irregulares. Ele é punido com multa, condenado em débito, inabilitado. Essas são as sanções combinadas em lei que podem ser aplicadas. Essas contas ordinárias são remetidas ao tribunal pelos diversos órgãos. O tribunal expede instruções normativas dizendo que documentos devem compor essas prestações de contas. O tribunal decide, pelas instruções normativas, que órgãos devem remeter as contas para o tribunal, eventualmente que órgãos não precisam remeter e ficam sujeitos apenas à fiscalização do tribunal. Para simplificar o nosso trabalho, nós temos também regras na instrução normativa que estabelecem contas consolidadas, né? Por exemplo, o sistema de conselhos de fiscalização de profissões liberais, né? Você teria milhares de contas, então, Conselho de Medicina, Conselho de Administração, federal, regionais. Então, essas contas são prestadas de forma consolidada, o Conselho Federal consolida as contas dos conselhos regionais e são remetidas ao tribunal um conjunto de dados consolidado. Bem, essas são, portanto, as contas ordinárias que todo gestor público que manuseia recursos públicos orçamentários deve remeter ao tribunal. Há uma diferença entre prestação de contas e tomada de contas, né, que faz parte do passado. Órgãos que não têm personalidade jurídica têm suas contas tomadas. Isso no passado nasceu assim. Então, falamos da tomada de contas de órgãos. A entidade da administração indireta, como tem personalidade jurídica, elas prestariam contas ao TCU. Então, essa diferença entre tomada de contas e prestação de contas é uma homenagem simplesmente ao passado, porque, como eu já disse, contas são de administradores, então pouco importa se esses administradores são de pessoas, são de órgãos ou de entidades, com personalidade jurídica ou não, isso é irrelevante. Mas, como uma homenagem à tradição, a diferença entre tomada de contas e prestação de contas ordinárias permanece. As tomadas de contas especiais, elas são instauradas pelo gestor competente, pela autoridade competente, do órgão onde ocorreu a irregularidade, pelo controle interno ou pelo controle externo. A tomada de contas especial, ela visa analisar algum fato específico, algum conjunto de fatos específicos que levam a uma possibilidade de dano ao erário. Então, ela surge sempre que há indícios de irregularidades que levam à causação de dano ao erário. Essas tomadas de contas podem ser resolvidas no âmbito interno, se houver as explicações suficientes no âmbito interno, se houver o pagamento a priori, o reconhecimento do débito pelo particular e o pagamento desse débito no âmbito interno, mas se não houver a resolução desse processo no âmbito interno, da administração ativa ou do controle interno, a tomada de contas é remetida ao Tribunal de Contas, que vai se pronunciar sobre esse processo de contas, julgando as contas regulares com ressalva ou irregulares. Ou seja, assim como nós nos posicionamos por meio de uma dessas possibilidades nas contas ordinárias, também nas contas especiais, o tribunal julga as contas, dando às contas um determinado julgamento pela regularidade com ressalva ou irregularidade. Bem, as contas, quando são julgadas por meio de acórdãos, elas podem levar
a condenação em débito do responsável e a aplicação de multas. E aí, a própria Constituição diz que o acórdão condenatório do tribunal tem força de título executivo extrajudicial. Em síntese, significa que, se algum gestor for condenado ou a ele for aplicada uma multa, ele terá um prazo para pagar essa multa. É claro que ele pode recorrer, ele vai poder manejar um conjunto de recursos bastante interessantes que o tribunal oferece, que as nossas normas oferecem, mas quando houver o trânsito em julgado na esfera administrativa, ele será comunicado e ele terá um prazo de 15 dias para pagar. Se ele pagar voluntariamente, é óbvio que o processo se extingue, mas se não pagar, esse processo é remetido para a Advocacia Geral da União, em regra, ou para a Procuradoria das Entidades, via Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, que exerce apenas um papel de intermediação nesse processo, para a cobrança executiva do título executivo extrajudicial. Então, aí, cabe à Advocacia Geral da União, não à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, há uma lei específica que diz isso, é uma competência da AGU, ou das entidades da administração indireta, o Banco do Brasil, seu departamento jurídico, né, para que faça a cobrança executiva, pela lei de execução fiscal, do título dos acórdãos do tribunal que aplicam sanções de multa ou aplicam ou reconhecem o débito do responsável. Bem, vamos falar agora do segundo processo importante no tribunal, que é o processo de fiscalização. Esse processo permite uma atuação do tribunal mais desembaraçada. No fundo, o tribunal, o controle externo tem a sua característica intrínseca mais importante refletida no processo de fiscalização. O Tribunal de Contas, ele se caracteriza hoje em dia pelas fiscalizações, auditorias que realiza. E, na verdade, ao contrário do processo de contas, em que nós somos basicamente um agente passivo, nós recebemos as contas ordinárias prestadas pelos gestores públicos, no âmbito das fiscalizações, nós vamos ao encontro dos processos em andamento. Então, é no processo de fiscalização que o tribunal detecta as irregularidades que são perpetradas nos convênios, nas licitações, nos contratos, e nós temos ciência dessas irregularidades ainda no momento em que elas estão sendo perpetradas, ou seja, é um controle que pode ser dito preventivo, concomitante e, portanto, ganha um nível de eficiência superior ao controle de contas que é feito tal como na modalidade originária. Nas contas nos são informadas eventuais dados, informados dados que podem, em relação aos quais podemos deduzir algumas irregularidades. Na fiscalização, nós verificamos a irregularidade em concreto, eventualmente ocorrendo. E o tribunal, nas fiscalizações, portanto, ele pode verificar essas ilegalidades e fazer uso pleno do seu controle punitivo, do seu controle corretivo. Então, muitas cautelares nascem de fiscalizações em que as nossas unidades técnicas detectam uma irregularidade e percebem também a presença do fumus boni iuris, da fumaça do bom direito, e aqui no caso do tribunal, seria a fumaça do mau direito, né? A fumaça da irregularidade. E do periculum in mora, ou seja, a percepção de que não podemos esperar a decisão de mérito, senão o mal será causado de forma quase que inexorável ao erário. Então, muitas medidas cautelares nascem de representações da unidade técnica que deduzem a situação em concreto da inspeção, da auditoria realizada. Essas inspeções, essas auditorias, essas fiscalizações podem levar ao arquivamento do processo, se não for detectada nenhuma irregularidade. A adoção de medidas corretivas, o tribunal, depois da auditoria, assina prazo para que determinadas medidas sejam tomadas para regularizar algumas ilegalidades. Pode fazer nascer o controle punitivo, nós podemos chamar o responsável em audiência. A audiência é um ato interlocutório por meio do qual o TCU chama um particular
para se defender nos autos, apresentar razões de justificativa quando não há débito, apenas um ato ilegal. Vejam que muitas vezes há atos ilegais de gestão financeira orçamentária que não levam a débito. Querem ver? Uma dispensa de licitação fora dos parâmetros legais, fora do artigo 24 da Lei 866, que leve a uma contratação por um preço de mercado perfeitamente adequado. Vejam, não há débito, a contratação foi por preço de mercado, mas ele não se valeu da licitação numa hipótese em que a licitação era obrigatória. Ele optou por uma dispensa de licitação. Nesse caso, não há débito, e como não há débito, o ato interlocutório, por meio do qual o Estado chama o particular para se defender de um ato que não leva ao débito, é a audiência. E se numa fiscalização, numa auditoria, num relatório de auditoria, for detectado a existência de indícios de débito, diz a nossa lei orgânica que deve o relator propor a conversão do processo em tomada de contas especial. Ou ele converte o processo em tomada de conta especial, ou ele determina o controle interno à instauração de uma TCE, ou ele determina o órgão fiscalizado, INSS, STM, que instaure ele a tomada de contas especial. O tribunal só aplica a sanção ou só reconhece a existência de débito em processo de contas. Ou seja, o tribunal não é uma instância civil, puramente civil. Ninguém será condenado pelo tribunal apenas a devolver ao erário recursos públicos. Poderá haver essa condenação, mas deverá haver o julgamento pela irregularidade das contas. Logo, deve haver contas. O tribunal é um foro de apuração civil administrativa. É um híbrido de uma apuração civil e administrativa. O julgamento pela irregularidade de contas é uma sanção moral administrativa e tem repercussões jurídicas também. Quem tem suas contas julgadas irregulares, pelo Código Eleitoral, pela lei da ficha limpa, pode se tornar inelegível. Então, não há hipótese do tribunal condenar em débito algum responsável que não num processo de contas, ou contas ordinárias, ou contas especiais. Então, repito, se num processo de fiscalização, numa auditoria, uma unidade técnica percebe a ocorrência de ilícitos que levam a um dano infligido ao erário, ela propõe, e o relator acata, a conversão do processo em TCE, ou a instauração de um processo apartado de TCE, ou a determinação ao órgão, ao controle interno, de instauração de uma TCE. E essa TCE vai ter, ao final, um julgamento pela regularidade, regularidade com ressalva ou irregularidade. Senhores, depois desses 22 anos do tribunal, nós percebemos que nas nossas pautas de plenário, hoje a maior parte dos processos que são analisados, que têm destaque, que não são julgados em relação, temos uma processualística de relação para julgar processos mais simples. Os grandes processos que são levados a plenário e que, porventura, serão discutidos hoje, na quarta-feira, temos uma sessão plenária. Se vocês derem uma olhada, vocês vão ver que 90% são relatórios de auditoria e as contas ficam realmente num segundo plano. Ou seja, aqui o tribunal exerce, na plenitude, a ideia constitucional de controle externo. O controle externo, diferentemente do controle jurisdicional, ele não precisa ser provocado, ele deve ser planejado. Então, o tribunal planeja suas auditorias, cria e é aprovado pelo ministro um plano semestral de auditorias a ser realizado naquele ano. Esse plano semestral de auditorias é feito por meio de instrumentos modernos, programas de computador, em que nós analisamos os riscos, né, em determinadas áreas, em determinados órgãos, entidades. Nós monitoramos o comportamento de órgãos, entidades de determinadas áreas, licitações de serviços, licitações de TI, obras públicas, fazemos cruzamentos, temos escassos recursos humanos e escassos recursos operacionais. Portanto, temos que maximizar a eficiência desses recursos. Então, é por essa matriz de risco que a gente decide realizar auditorias em alguns locais, em algumas áreas e não em outros. Então, essa capacidade de planejar a fiscalização é que dá ao controle externo a sua natureza fundamental.
e lhe permite ter uma eficiência superior, em alguma medida, do Poder Judiciário, que atua provocado no varejo, né? Ou seja, depende visceralmente, principalmente, da atuação do Ministério Público vigilante, né? Para excitar a atuação do Poder Judiciário. Bem, nós temos também um conjunto de processos relevantes que foram colocados naquela categoria especial: consultas, denúncias, representações, solicitações. Esses processos especiais, grande parte deles tem uma característica: eles permitem que o cidadão, a empresa, pessoa física ou jurídica, possa exercer o direito público subjetivo, o direito de cidadania, né, de buscar no controle externo resposta para um questionamento acerca da atividade financeira do Estado. Então, a Constituição, no artigo 74, permite a qualquer cidadão exercer, cidadão que tem título de eleitor, que tem os seus direitos políticos plenos, de votar, ser votado e de votar, principalmente, ele pode denunciar ao TCU irregularidades no campo financeiro, orçamentário, patrimonial. E pouco importa se ele tem um interesse subjetivo próprio naquela postulação, ele representa naquele momento a sociedade, é um direito de cidadania, em que ele atua como cidadão, como representante da sociedade. Então, as denúncias levam ao tribunal a utilizar a sua mão de obra. Nós podemos arquivar a denúncia, se não houver razão para a atuação do tribunal, mas podemos dar seguimento à denúncia, realizando auditorias, inspeções, buscando verificar se aqueles fatos são verídicos ou não e dar sequência à nossa apuração. Há na Lei 866 um artigo 113 que permite a qualquer pessoa física ou jurídica representar ao tribunal acerca de ilegalidades nas licitações e nos contratos administrativos. Senhores, eu diria que quase como 20% das nossas sessões de plenário são ocupadas com representações de licitantes. São geralmente as representações do segundo colocado. Quem representa é quem perde é o segundo colocado. Num primeiro momento, o tribunal ficou muito assustado com o número de representações formuladas a ele. Porque, como nós temos escassez de recursos humanos, muitas vezes nós estávamos lidando com um varejo extraordinário. Nós tínhamos licitações de bilhões de reais e chegavam a nós licitações pequenas, de alguns milhões de reais apenas. Hoje a gente reconhece que o segundo colocado é o auditor de controle externo mais eficiente do tribunal e não recebe salário, o que é fantástico, porque ele faz chegar ao tribunal, no momento oportuno, antes do contrato ser assinado, irregularidades que nós jamais saberíamos, ou dificilmente saberíamos. E grande parte das medidas cautelares nascem dessas representações, grande parte dos achados de auditoria, com todas as nossas matrizes de risco e programas sofisticados, grandes achados nascem da atuação do segundo colocado. É claro que o segundo colocado, ele está defendendo o seu interesse, ele que tem interesse em anular a licitação, em desclassificar a proposta do primeiro colocado, mas ele, reflexamente, auxilia enormemente o poder público, o controle externo, e vai ao encontro do interesse público. Então, hoje, nós temos a perfeita ciência de que esse artigo 113 para o tribunal, traz ao tribunal um grande benefício e permite aumentar a eficiência do nosso tribunal. Senhores, já está chegando a hora do término, eu só queria dar alguns números para vocês. O tribunal analisou, por exemplo, em 2012, expediu 20 mil acórdãos, fizemos 1.438 fiscalizações, expedimos 132 medidas cautelares, houve a condenação de 2.120 responsáveis. Nós fiscalizamos de uma forma muito minuciosa 260 obras no âmbito de um processo, de um sistema que a gente chama de Fiscobras. Eu não falei, mas o tribunal também avalia a legalidade dos atos de admissão, pensão, reforma e aposentadoria. Essa é uma atividade que o tribunal exerce, é quase estanque do tribunal. 82 mil atos foram analisados pelo tribunal. 80 responsáveis foram inabilitados para ocupar cargo em comissão ou função de confiança.
47 empresas foram declaradas inidôneas e, portanto, ficaram impedidas de participar de licitações e de serem contratadas pela Administração Pública Federal, por um período de até 5 anos. Expedimos cautelares e, nessas cautelares, 110 licitações e contratos foram suspensos cautelarmente. E a nossa ouvidoria recebeu 6.104 denúncias. Do ponto de vista numérico, os nossos débitos alcançaram as condenações em débitos, em TCEs, em tomadas de contas ordinárias e especiais, atingiu 1,3 bilhão. Esse é o nosso orçamento, o orçamento do TCU. As multas atingiram algo como 4 milhões. O nosso benefício potencial, não em condenações e débitos, mas em medidas corretivas que evitaram débitos, atingiram, só em obras públicas, 2,5 bilhões. Então, a gente sempre diz, as condenações em débito do tribunal, em regra, são da ordem do nosso orçamento. E o que a gente evita só em obras públicas, em termos de dano ao erário, e acabando com sobrepreços, determinando revisões no orçamento da obra, em regra, atinge 2 vezes o orçamento do tribunal. É claro que a atuação do tribunal, ela se espraia em diversos outros pontos. Nós atuamos também nos processos de concessões. Então, a gente pode dizer de uma forma simples que cada real investido no tribunal, nós respondemos para a sociedade com algo como R$14. Isso deriva não só desse tipo de atuação, mas principalmente no âmbito da atuação nas concessões, permissões de serviços públicos, nas revisões que o tribunal faz nesses processos. Eu acho que eu cheguei ao limite do meu tempo. Eu apenas quero dizer que nenhum responsável julgado pelo tribunal é mecanicamente, objetivamente condenado. No tribunal, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Então, além da conduta, do resultado danoso, do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso, nós analisamos a culpa, expressa na forma da negligência, imprudência e imperícia. Dificilmente o tribunal reconhece o dolo do gestor. Nós não temos força de investigação judicial, não expedimos mandado de busca e apreensão, não podemos quebrar sigilo bancário, telefônico. Portanto, nós não temos a capacidade de evidenciar o dolo no nosso processo. Mas isso não é necessário. Todo gestor, diz a Constituição, que manuseia recursos públicos tem o dever de prestar contas. Se ele não presta contas adequadamente, a presunção é de culpa e ele deve, em regra, afastar a sua culpa no processo, provando que não foi negligente, não foi imprudente, não houve imperícia. Para terminar, apenas mencionar um certo paradoxo que decorreu da lei da ficha limpa, que, como vocês vão perceber, interpretada de forma literal, pode quase que inviabilizar a eficácia da norma. A lei da ficha limpa, que mudou o Código Eleitoral, pressupõe que são inelegíveis, estou lendo a lei, os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente. Bem, que a decisão é definitiva, é óbvio que o tribunal ele tem a verificação do trânsito em julgado administrativo da decisão. Ato de improbidade administrativa, bem, se nós importarmos da Lei 8.429 o conceito de improbidade administrativa, é um conceito extremamente amplo. Há 3 tipos de improbidade administrativa: a que causa enriquecimento, a que causa dano ao erário, a que pressupõe violação ao princípio da administração pública. Nenhum problema, quase todas as irregularidades detectadas pelo tribunal são atos de improbidade administrativa nos termos da Lei 8.429. A palavrinha-chave aqui que se tem é o doloso. Eu diria que se quiser que o tribunal caracterize o dolo do gestor nos processos, 0% dos nossos processos nenhum processo do tribunal levará à inelegibilidade, porque o tribunal não tem os instrumentos para o reconhecimento do dolo, a menos que o gestor diga: olha, eu fraudei, assine embaixo e reconheça a firma, traga ao tribunal uma declaração de fraude. E como isso não ocorre,
nós só temos casos desse tipo quando nos são remetidos processos de CPI, e na CPI pode haver quebra de sigilo bancário, fiscal, então aí a fraude e o dolo é perfeitamente caracterizado. Então, óbvio que esse dolo, nós estamos interagindo com a Justiça Eleitoral e a jurisprudência do TSE está indo ao encontro do que pensamos. Esse é o chamado dolo eventual, é um dolo do direito público, né? Em que o gestor, em que a presunção de dolo existe e que cabe ao gestor afastar o dolo. Ou seja, o dolo direto, aquele em que o móvel do agente foi no sentido de causar a fraude, isso jamais será revelado. Mas se ele correu o risco de causação do dano, que caracteriza o chamado dolo eventual do direito penal, aí sim, isso é perfeitamente possível de ser caracterizado nos nossos processos, porque ele não adotou as medidas de cautela necessárias para que o risco, a fraude, o dano ocorra. Bem, a Justiça Eleitoral, tivemos uma interação muito construtiva com a Justiça Eleitoral e a jurisprudência da Justiça Eleitoral vai, de forma substancial, ao encontro do pensamento da Corte de Contas. Era basicamente o que eu tinha a falar. Eu agradeço muito essa oportunidade. Sempre que convocado pela Justiça Militar, estarei aqui presente. São grandes amigos e sei que, de alguma forma, na medida do possível, podemos contribuir, revelando um pouquinho do que é a jurisdição de contas no nosso país. Muito obrigado. Vamos dar início imediatamente à fase de debate. Temos um debatedor. Por enquanto, é o Bruno Teixeira Castro. Por favor, faça a sua pergunta diretamente ao nosso ministro. Senhor ministro, bom dia. Meu nome é Bruno Teixeira de Castro, sou juiz do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e, no exercício da magistratura, eu já me deparei com processos criminais e de ações de improbidade administrativa contra prefeitos e ex-prefeitos municipais que aplicaram irregularmente verbas federais ou que deixaram de prestar contas da aplicação dessas verbas. E, em boa parte dos casos, a defesa desses gestores alegavam que os prefeitos não tinham conhecimento sobre a matéria e que os municípios não possuíam uma assessoria técnica e jurídica que assessorasse o prefeito para o uso regular dessa verba. Nesses casos, eu condenei os prefeitos pela irregularidade, mas utilizava essas alegações na dosimetria da pena. Eu queria saber de Vossa Excelência qual o posicionamento do TCU nesse ponto, tendo em vista que, realmente, boa parte dos municípios brasileiros vivem dos repasses de verbas federais e que, realmente, não tem essa assessoria para auxiliar os prefeitos na aplicação dos recursos. Bem, agradeço a pergunta do magistrado Bruno. O tribunal, de alguma forma, atua de maneira similar à sua atuação no processo criminal ou de improbidade administrativa. Como eu disse, o tribunal não tem condições de avaliar o dolo e ele, em regra, ele busca verificar a culpa do agente, a negligência, a imprudência, a imperícia. E é óbvio que isso é sempre feito pela comparação, tal como no direito penal, com o administrador médio, submetido às circunstâncias do gestor. Então, é importante analisar as circunstâncias do gestor, eventualmente, a sua assessoria, a parte administrativa do município. Isso, muitas vezes, eu tenho que reconhecer, serve também, como fez Vossa Excelência, para que a dosimetria da pena possa ser relativizada. Ou seja, nós aplicamos multas, a multa é graduada até determinado valor, até 44 mil quando não há débito, e no caso de débito, até o valor total do débito. A inabilitação pode ou não ser aplicada, depende da percepção acerca da culpabilidade do agente, e, no limite, pode levar até ao afastamento da responsabilidade. Se essas circunstâncias forem dramáticas de a tal ponto, em alguns casos, em alguns municípios, isso ocorre, essa é uma característica, lamentavelmente, típica de alguns lugares pobres do Brasil, em que não se esperaria de um homem colocado naquelas circunstâncias nenhuma outra resposta que não aquela. Há determinados casos que são terríveis, que você vê que o prefeito é analfabeto, que os seus assessores são quase analfabetos e tem uma dificuldade cultural de entender a correta ideia de prestação de serviços, de
prestação das contas públicas. Mas vejam, a ideia de administrador médio, ela muda completamente quando você está diante de um órgão estruturado, com engenheiros, com arquitetos, que conduzem obras públicas. Então, o tribunal tem que saber sempre ponderar a ideia de culpa, relativizar, buscar essa confrontação, que é um juízo subjetivo, tem um nível de subjetividade grande, mas que busca fazer justiça no caso concreto. Eu diria, na dosimetria da pena, isso é sempre considerado e, em alguns casos, leva à absolvição do agente no âmbito do juízo de contas. Cumprimentando inicialmente o nosso palestrante, gostaria de saber, na verdade, são 3 perguntas bem simples e que tem mais a ver com o poder legislativo do que propriamente com o TCU, mas para sabermos sob qual ótica o TCU vê essas questões. Uma é quanto à conveniência ou não, ou até mesmo da eficiência, de separarmos o ano financeiro, o ano fiscal, do ano civil. Me parece que seria uma medida simples e bastante útil para o funcionamento da máquina pública. A outra é qual a opinião pessoal do senhor, ou se o TCU tem alguma posição firmada, em relação ao limite de R$ 8.000 para a dispensa de certas licitações, que me parece que está extremamente defasado e muitas vezes encarece e lentifica o funcionamento da máquina pública, ao exigir, evidentemente, licitações para pequenas despesas. E, por fim, nós do Poder Judiciário somos muito cobrados quanto à taxa de congestionamento. E o senhor, no final da sua exposição, colocou justamente os trabalhos que são desenvolvidos pelo TCU. Eu gostaria de saber se existe algum estudo dessa natureza no TCU. Muito obrigado. O doutor Arizona é juiz auditor titular da 6ª Circunscrição de Justiça Militar lá em Salvador. Certo. Bem, agradeço as perguntas. Eu começo pela do meio, depois vamos discussionar pelas outras. Bem, realmente a Lei 866, ela já completou, ela é de 93, completou 20 anos, né? E fizemos até uma comemoração da Lei 866, dos 20 anos da Lei 866, no Tribunal de Contas. E, por certo, é uma lei que tem características extraordinárias. Ela nasce no momento em que a própria Constituição eleva a ideia de licitação ao nível de processo, ou seja, chama a licitação de processo, e a 866 cria realmente um processo administrativo com partes, estabelece o respeito ao contraditório, ampla defesa, no desfazimento da licitação, na rescisão de contratos, na alteração. Essa que é a principal virtude da Lei 866 também é o seu principal defeito, né? Talvez, assim como nos seres humanos. Ou seja, esse excesso de cuidados com a parte processualística acabou resultando em licitações lentas, muito demoradas, com diversos passos processuais, ritos realmente que levam a contratações feitas com muita dificuldade pela administração pública. Daí surgiu o pregão, o RDC, que são respostas legislativas que tentam lidar com essa questão. Esse artigo 24 da 866, talvez o mais mexido, ele nasceu com 7 incisos, hoje tem mais de 30. É o mundo real que vai impondo dispensas de licitação à administração. Como é um rol terminativo, números clausos de dispensa, ele tem que ser sempre alterado de acordo com as hipóteses da realidade. E é uma demonstração de que a 866 já está perdendo plasticidade, capacidade de se adaptar ao mundo real. Quando você começa a ampliar os espaços das dispensas, é porque a licitação já não consegue responder àquele caso concreto. As Forças Armadas têm inúmeros itens, incisos, em que algumas atividades das Forças Armadas são objetivamente incompatíveis com a ideia de licitação. E daí surgem alguns incisos. Esse artigo 24, inciso 1º e 2º, estabelece a possibilidade de dispensa por baixos valores para compras e serviços que não de engenharia até 8.000 e 15.000 para engenharia, obras e serviços de engenharia. As estatais têm o dobro, né? Podem usar o dobro. Esse número baixo, 8.000, nasceu baixo pelo próprio espírito da 866. Ela nasceu de um momento em que havia enorme desconfiança com a licitude dos processos licitatórios, com o nível de corrupção que havia no Brasil. Então, foi um número baixo criado, talvez, de forma dolosa pelo legislador. E eu concordo com você. É um número hoje risível, né? Na esfera federal, 8.000 não é nada, né? Praticamente nada.
Alguns estados começam a legislar dispondo autonomamente hipóteses de dispensa de licitação por baixo valor, né, com valores muito superiores a 8 mil. E pode-se discutir eventual inconstitucionalidade disso, mas é cheia de razoabilidade essa alternativa. Então, eu concordo, não tenho como discordar de Vossa Excelência. Esses 8 mil, eles hoje já não mais satisfazem, acabam se amoldando a hipóteses muito restritas mesmo, e eu espero que o RDC ele foi lançado como um regime de licitações, e há estudos para ampliá-lo, para se tornar uma alternativa a 866. Há na Câmara e no Senado comissões que estudam um projeto de lei que vai substituir a 866, e esse é um dos tópicos que me parece importante e deve ser alterado. A minha resposta é anuir a conclusão de Vossa Excelência. A taxa de congestionamento do Tribunal de Contas da União e dos Tribunais de Contas. Os Tribunais de Contas, eles atuam de forma distinta do Poder Judiciário. Nós respondemos a demandas, a representações, denúncias dos particulares, e isso vem se mostrando uma parte importantíssima do nosso conjunto de processos, as representações do segundo colocado, eu mencionei, mas o tribunal atua de ofício. Então, nós temos que sempre calibrar essas duas formas de atuação do tribunal, o que deriva de um planejamento feito pelo próprio tribunal e o que é resposta à sociedade, resposta às demandas externas. O tribunal ele tem uma certa taxa de congestionamento, que nem de longe o Tribunal de Contas da União, não posso falar em nome de todos os tribunais de contas dos estados, mas nem de longe chega aos problemas do Poder Judiciário, revelados pelo CNJ. Eu li a notícia do jornal, né, que trazem números realmente, número de processos pendentes de julgamento, em torno de 100 milhões de processos, números de processos por juiz. Então, vejam, nós expedimos 20 mil acórdãos no ano passado, né? Nós somos 9 ministros, 4 ministros substitutos, então, dividido por 10, daria 2 mil, né? 2 mil, ou menos, 1.800 processos por ano que um ministro atua. Mas reparem, muitos acórdãos são em listas, né? Então, são bem simplificados, e quase não há discussão, porque são decisões que seguem a jurisprudência. Nós adotamos medidas ao longo do tempo, dos últimos presidentes, de tentar diminuir o esforço nas contas, de julgamento de contas, e aumentar o esforço de auditoria. A gente percebe que o tribunal atende as demandas da sociedade de forma mais eficiente por meio das nossas auditorias, quando nós saímos a campo, né? Então, hoje a gente tenta ao máximo diminuir a burocracia das contas, aquela tramitação de contas ordinárias, e enfatizar as auditorias, as TCEs e as auditorias operacionais. Como nós temos essa capacidade de lidar com planejar a nossa atuação, a taxa de congestionamento para nós não é tão problemática. O nível de estoque do tribunal é razoável, os gabinetes atuam hoje nenhum gabinete tem mais do que 400 processos em estoque, né? Isso já seria um número grande. Alguns ministros atuam quase sem estoque. Então, não é o nosso problema. E muitas vezes, o que nós queremos é tempo para poder planejar, para realizar auditorias. Então, se houver poucos processos, é porque nós não estamos sendo capazes de gerar processos interessantes. Bem, quanto ao ano fiscal e ano civil, nós nos submetemos às regras orçamentárias, né? Nós controlamos o orçamento. Então, o orçamento é para nós a grande diretriz, né? O orçamento autoriza que as despesas possam ser realizadas naquele ano financeiro. Então, aquele é o ano das contas, ou seja, o gestor vai praticar os atos com base naquele orçamento. Alterações desse tipo demandam alterações constitucionais no nível do direito financeiro. Isso não é simples, isso é, sem dúvida, algo que demandaria uma alteração importante da Constituição. Meu nome é Miguel, sou capitão da PMDF e hoje, do deslocamento da minha casa para cá, eu vim ouvindo a Band News, né?
e o Boechat comentava sobre o Eike Batista, né, sobre as ações e que as ações chegaram a custar R$26 e nesse momento estavam a 37 centavos e caíram para 20 centavos, e que até o BNDES havia investido no Eike Batista, né, em portos, aeroportos, estradas. E eu fiquei imaginando, né, com a palestra do senhor, se havia alguma forma de auditoria ou de fiscalização desse investimento do BNDES pelo TCU nas empresas do Eike Batista. Bem, agradeço ao Miguel a pergunta. A atuação do BNDES é controlada pelo Tribunal de Contas da União. Ele é uma entidade federal e, portanto, se submete à jurisdição do tribunal. O tribunal, obviamente, ele respeita a discricionariedade de um banco de fomento, tal como o BNDES, que tem um papel importantíssimo para viabilizar os investimentos em infraestrutura no Brasil, né? E, portanto, nós temos que respeitar esse espaço discricionário. O tribunal não pode se substituir ao BNDES para tomar as decisões discricionárias acerca das áreas que devem merecer a concessão de créditos facilitados pelo BNDES. Agora, o que nós controlamos é se os créditos concedidos seguem os normativos, as leis, as normas do próprio BNDES, se são, obviamente, se essas concessões de empréstimos são feitas referendadas por pareceres técnicos e jurídicos, e, em alguns casos, percebemos que há descompassos entre esses pareceres, as normas e as concessões. Alguns desses processos, alguns desses empréstimos são processos que tramitam no âmbito do Tribunal de Contas da União. Em particular, os empréstimos do BNDES é o grupo, né, liderado pelo Eike Batista. Isso foi uma representação do Ministério Público junto ao TCU, e o tribunal está fazendo hoje uma auditoria sobre essa questão. Agora, repare, isso não necessariamente vai levar a uma condenação do BNDES. Eu não tenho a menor condição de dizer hoje, eu nem sou o relator, se há alguma irregularidade. Pode ter ocorrido, pode não ter ocorrido. O sistema capitalista pressupõe, em alguns casos, situações como essas, de desastres, né, de empresários que fizeram apostas e que não foram concretizadas ou que atuaram fora dos limites da prudência, da razoabilidade do gestor capitalista. E, portanto, o fato de ter ocorrido uma quase quebra ou estarmos vivenciando uma situação desastrosa para o grupo não quer dizer que necessariamente tenha ocorrido um ilícito administrativo. Isso tem que ser apurado no processo pela verificação do respeito às regras de concessão de empréstimos pelo BNDES. Bom, chegamos à fase final dos debates e eu gostaria, nesse momento em que vou agradecer ao ministro Benjamin Zimmermann, fazer uma reflexão sobre a minha vida, rapidinho. Eu, quando era tenente, tinha medo de 3 coisas: fazer sindicância, IPM e auditoria especial. Quando você era sujeito à auditoria especial, horror a isso. O tempo passa e a gente vai aprendendo, isso em 1900 antigamente, né? E hoje eu vejo com muita clareza a utilidade e a atuação e o brilhantismo que se processa o trabalho no Tribunal de Contas da União. Principalmente quando você é um gestor. E eu acho que o gestor não tem medo da palavra TCU. Muito pelo contrário, ele tem que chegar ao TCU para que as contas deles aconteçam, sejam aprovadas ou sejam vistas com toda a tranquilidade que o TCU nos dá. Eu sou um fã fervoroso do TCU, por antecipação. Então, após essa brilhante, magnífica, transparente e objetiva palestra do ministro Benjamin Zimmermann, eu só gostaria de agradecer em nome do presidente deste tribunal, ministro Cerqueira, do ministro Coelho, e todos aqueles que tiveram a oportunidade de tomar um banho de conhecimento a respeito do TCU, que não é fácil, você às vezes está no final da linha, não conhece o que o TCU pode ajudar na gestão dos senhores que aqui estão presentes. Então, nessa oportunidade, eu gostaria de dar uma salva de palmas ao ministro Benjamin Zimmermann por essa apresentação, ao mesmo tempo que passa uma lembrança aqui do nosso tribunal.